Olá, pessoal. Vamos resolver agora os exercícios da unidade 6 quanto aos colaterais. Exercício 1. Isaac, solteiro e sem filhos, falece deixando patrimônio avaliado em R$ 900 mil. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que seus irmãos José, Benjamim e Esther estão vivos, bem como seus sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José. Bom, segundo a regra do artigo 1840, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Logo, os irmãos, parentes de segundo grau, têm preferência sobre os sobrinhos, parentes de terceiro grau. Como são 3 irmãos, cada um herdará 1/3 de R$ 900 mil, o que corresponde a R$ 300 mil para cada um. Segundo exercício. Isaac, solteiro sem filhos, falece deixando patrimônio avaliado em R$ 900 mil. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que Isaac tinha 3 irmãos, José, já falecido quando de sua morte, Benjamim e Esther, bem como sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José. Bom, Benjamim e Esther, como são parentes de grau mais próximo, sem dúvida, herdam de Isaac. No caso, os sobrinhos, filhos de José, também terão direito, pois a lei resguarda a eles o direito de representar o pai na sucessão do irmão. Artigos 1840 e 1853 do Código Civil. Logo, Benjamim tem direito a 1/3 da herança, assim como Esther, e os sobrinhos têm direito a 1/3, que corresponde à herança que o pai herdaria. Terceiro exercício. Isaac, solteiro sem filhos, falece deixando patrimônio avaliado em R$ 900 mil. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que todos seus irmãos, José, Benjamim e Esther, já haviam falecido quando de sua morte, estando vivos apenas seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de Esther. Bom, então nós temos apenas os sobrinhos. Nesse caso, como todos os irmãos de Isaac já haviam falecido, os sobrinhos herdarão por direito próprio, ou seja, por cabeça, e não por representação. Artigo 1843, parágrafo 1º do Código Civil. Como então são 7 sobrinhos, cada um deles terá direito a 1/7 de R$ 900 mil. Quarto exercício. Isaac, filho de Caim e Leia, falece solteiro e sem filhos, deixando o patrimônio avaliado em R$ 900 mil. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que todos seus irmãos, José, Benjamim e Esther, já haviam falecido quando de sua morte, estando vivos apenas seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de Esther, bem como seus tios, por parte de pai, Paulo e Marta. Consideraremos então que os pais de Isaac também já haviam falecido. Nesse caso, surge uma questão bem interessante. Os tios, Marta e Paulo, e os sobrinhos, filhos dos irmãos de Isaac, são todos parentes de terceiro grau. Logo, a princípio, nós poderíamos achar que a herança deveria ser dividida entre todos eles. Todavia, a lei, artigo 1843, caput, dá preferência aos sobrinhos em detrimento dos tios. Logo, Paulo e Marta não terão direito algum e a herança de Isaac será toda dividida entre seus sobrinhos, cabendo a cada um deles 1/7 de R$ 900 mil. Quinto exercício. Isaac, solteiro e sem filhos, falece deixando patrimônio avaliado em R$ 900 mil. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que Isaac tinha 3 irmãos, José, já falecido quando de sua morte, Benjamim e Esther, bem como os sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de Esther, além do sobrinho neto Daniel, filho de Mateus, também já falecido quando de sua morte. Bom, pessoal, Benjamim e Esther são irmãos, terão direito próprio na herança, 1/3 para cada um. O 1/3 restante irá para os representantes de José.
Contudo, no caso, a dúvida surge: Daniel tem direito? Não. Por quê? A lei é clara, artigo 1840 e 1843, em dar o direito de representação apenas aos sobrinhos e não ao sobrinho neto, que no caso é a relação de Daniel com Isaac. Logo, Daniel não terá nenhum direito, sendo que um terço que caberia aos representantes de José será partilhado apenas entre João, Lucas e Marcos. Sexto exercício. Isaac, filho de Caim e Leia, falece solteiro e sem filhos, deixando o patrimônio avaliado em R$ 900.000. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que todos seus irmãos, José, Benjamim e Esther, já haviam falecido quando de sua morte, bem como todos seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de Esther, estando vivos apenas seus tios por parte de pai, Paulo e Marta, além de seu sobrinho neto Daniel, filho de Mateus. Consideraremos aqui, então, que os pais também já haviam falecido. Marta e Paulo são tios de José, parentes, portanto, na linha colateral em terceiro grau. Isaac. Daniel, como sobrinho neto, é parente de quarto grau. Logo, regrinha do artigo 1840. O grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Paulo e Marta terão direito a metade da herança de Isaac, cada um. Daniel, então, nada herdará. Sétimo exercício. Isaac, solteiro e sem filhos, falece deixando o patrimônio avaliado em R$ 900.000. Determine como ficará a partilha de seu patrimônio, considerando que seus irmãos bilaterais, José e Benjamim, e sua irmã Esther, unilateral, estão vivos, bem como seus sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de Esther. Bom, pessoal, a herança então vai para os irmãos, porque eles preferem os sobrinhos, já que são parentes de segundo grau. E nesse caso, o artigo 1841 do Código Civil traz uma regrinha bem importante. Esse artigo diz o seguinte: os irmãos unilaterais herdam a metade do que herdam os irmãos bilaterais. Para ficar mais fácil a conta, vamos atribuir 2x para os irmãos bilaterais e apenas x para a irmã unilateral. Temos, portanto, 5x igual a 900.000, x igual a R$ 180.000. Portanto, Esther herda 180.000, Isaac, José e Benjamim, cada um 360.000. Ou seja, Esther está herdando metade do que herdam José e Benjamim, que são irmãos bilaterais. Oitavo exercício. Isaac, solteiro e sem filhos, falece deixando patrimônio avaliado em R$ 900.000. Determine como ficará a partilha do seu patrimônio, considerando que seus irmãos bilaterais, José e Benjamim, e sua irmã Esther, unilateral, já haviam falecido quando de sua morte, estando vivos apenas seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel e Pedro, filhos de Esther. Essa questão de ser irmão bilateral ou unilateral vai transferir para os sobrinhos também. Artigo 1843, parágrafo 2º. Ou seja, nós teremos também a figura dos sobrinhos bilaterais e dos sobrinhos unilaterais. João, Lucas, Mateus, Marcos e Tiago, portanto, cada um deles corresponderá a 2x, sendo que Samuel e Pedro correspondem a x. Temos, portanto, 12x igual a R$ 900.000. X é igual a 75.000. Portanto, Samuel e Pedro herdam cada um R$ 75.000. João, Lucas, Mateus, Marcos e Tiago, por serem sobrinhos bilaterais, herdarão cada um R$ 150.000. É isso aí e até a próxima.